Olá, gente. Uma das coisas mais legais de trabalhar na internet é que você começa a fazer contatos e essa história assim, mas isso tudo é virtual. Nada disso, gente. Eu tenho um montão de amigos que eu conheci na internet ou que me conheceram na internet e depois a gente trouxe essa amizade do virtual para o real. Então hoje é um belo exemplo disso aqui. A gente tem o prazer hoje de conversar com Bruno Jardim. Bem-vindo ao Sim Pode Crer, meu amigo. Grande, Pava, que alegria. Isso que você falou é mais pura verdade. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para onde você estiver. É sempre bom, a gente está sempre no virtual, mas Sim. Nada se compara com um abraço real, né? Sentir essa experiência. Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito bom. Que legal, que legal. Olha só, você tem um trabalho na internet para pessoas divorciadas, mas acontece divórcio entre os evangélicos? Eu sei que aquela hora que faz os votos, lá agora todo mundo escreve os votos, tá? Tem mesmo, tem muita gente divorciando ou não? Olha, existe um mundo real e existe um mundo ideal, vocês sabem disso, né? No mundo ideal não existe, é comercial lá de manteiga, café, tudo bonitinho. Mas no mundo real existe e existe demais. O pior, parece que a igreja não está preparada para lidar com as demandas reais. Parece que ela só se preparou para o ideal. E aí o desafio é maior. Olha, Bruno, eu vou lembrar de... o personagem da historinha que eu vou contar, que tem história sobre tudo, mas eu me lembrei agora do Caio Fábio. Quando aconteceu o divórcio dele, a coisa foi uma coisa tão grave assim na igreja que eu me lembro, eu estava chegando na Editora Vida na época e eu fui a Brasília num distribuidor comprar todos os livros dele que foram devolvidos pelas livrarias, porque não podia ter nas estantes livro de um pastor divorciado. Isso, sei lá, tem uns 20 e poucos anos. E eu me lembro que a gente teve que fazer uma promoção porque todo mundo se recusava a ler o livro de um pastor divorciado. Só que isso mudou e a gente tem aí líderes de grandes igrejas de todos os segmentos, aí no terceiro, no quarto casamento, e ainda o líder pode, mas o membro, ele é... Eu achei que teria, assim, jurisprudência, doutor Will, assim que fala. Se o líder divorciou, eu também posso, mas não é assim? Como que é isso? Infelizmente, e é interessante o que você falou, porque jamais a gente vai banalizar o divórcio por saber da dor que isso provoca. Inclusive, muitos que abominam e até colocam ali um status de leproso em quem passa pelo divórcio, a ponto de queimar os livros, ou a pessoa agora se torna uma persona não grata, usam a Bíblia para isso. Passagens como, por exemplo, Deus odeia o divórcio. Realmente, está na Bíblia. Mas você já parou para pensar por que ele odeia o divórcio? Se você for investigar um pouquinho mais a fundo, você vê que ele está falando ali de um contexto onde ele veio para um povo, o povo de Israel. E esse povo preferiu outros deuses, então espiritualmente adulterou. Houve um divórcio de Deus para com Israel e houve uma nova aliança para com a igreja. Deus ele odeia o divórcio justamente porque ele sentiu na pele a dor desse divórcio. Então, usar essa passagem como sendo algo para fulminar o divorciado é um grande erro. Essa passagem é compaixão. Uma crueldade. Inclusive. É uma crueldade. Sabe aquela coisa de pegar a faca e enfiar na ferida mais forte ainda? Deus ele odeia o divórcio porque ele sentiu na pele a dor de um divórcio. Então, ele tem compaixão por você que passou por isso. Então, esse verso que é usado como crueldade, na verdade, deveria ser usado como compaixão e esperança. Porque não tem outra coisa que vem de Deus senão compaixão e esperança. E aí muitos usam da prerrogativa de líderes para viver o segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, mas não passa adiante essa mesma misericórdia, né, para o próximo. Então a gente precisa falar sobre isso, Pava e pessoal, porque, infelizmente, o lugar que deveria ser um lugar de recomeços tornou-se um lugar de pá de cal. Você citou uma expressão, Wilson, que estou com ela aqui batendo na cabeça, sobre uma verdadeira epidemia de divórcios. Epidemia de divórcios. E isso naturalmente envolve filhos, isso envolve familiares,
isso envolve, assim, já é uma coisa trágica em si. E dentro da igreja, que deveria ser o lugar para tratar de quem está ferido, de quem está machucado, ainda as pessoas colocam um peso. Antes de falar de como tratar essas pessoas, mas vamos começar na profilaxia. Para quem está com um casamento ruim, você que tem uma experiência, você vai contar um pouquinho, mas para quem está ainda, vamos dizer, eu já escuto teus sinais, para quem está nessa vibe assim, onde que começa a tratar disso para que não desemboque lá no... Perfeito, Pava. O divórcio, sem dúvida nenhuma, é como uma amputação. Eu uso esse termo, que eu ouvi esse termo uma vez e guardei para minha vida. Sabe quando você precisa ali arrancar um dedo, um pé, senão vai morrer? E é claro que há crises em casamento e que a gente precisa, eu como pastor, a minha pastoral, quando vem algum casal, um membro passando por uma dificuldade no casamento, e alguns é até interessante, Pava, que alguns já me veem na internet como, ele é o pastor do recomeço, então eu vou me divorciar que vai ser de boa recomeçar. Eu falei, não, pera lá, eu jamais vou endossar, jamais vou incentivar o divórcio, vamos conversar, vamos tratar. Há situações em que pode ser ali uma questão de comunicação, uma questão de ego, e aí tem toda uma pastoral para salvar o casamento no sentido de renovar. Mas é claro, Pava, há casos e casos. E aí é muito interessante porque as pessoas, às vezes, elas tentam passar uma procuração para você agir por elas. Isso é um grande erro. Um bom pastor é aquele que não só dá a vida pelas ovelhas, no sentido de viver em função, mas dá também autonomia para as ovelhas. Dá senso crítico para que elas possam avaliar à luz do Espírito Santo e ela tomar a decisão. E saber que naquela decisão, à luz do Espírito Santo, o Senhor estará com ela. Então, às vezes, as pessoas chegam até nós já querendo, sabe, uma chancela. Não, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. E eu tenho diversos casos de pessoas que estavam à beira de divórcio e que o divórcio não foi a solução. Mas há outros casos que sim, foi inevitável. Em isso acontecendo, é importante salientar que há um recomeço, há um caminho. Deus é Deus de recomeços. Esses dias eu aproveitei até aquele meme que estava bombando do que show da Xuxa é esse, sabe? Eu falei, poxa, falam que Deus é Deus de recomeço, mas eu sou cristão divorciado e não posso casar de novo. Que recomeço é esse, gente? Que recomeço é esse? Sim. A gente tem que viver esse Deus de recomeço em todo o seu escopo de atuação. Seja um recomeço que restaura um casamento, seja um recomeço de alguém que passou pelo divórcio e vai recomeçar. Ambos são alvos do recomeço do Senhor. Alguns líderes pensam certos versículos e constroem, vamos dizer, o que eles chamam de modelo bíblico. Óbvio que é modelo bíblico segundo fulano, porque não é assim, cada um usa a Bíblia para construir o seu modelo. E tem uma coisa assim, um discurso super machista, e que eles colocam que se a mulher obedecer àqueles preceitos, que é sempre assim, a culpa é sempre da mulher. A mulher tem que, a culpa é dela, desde a síndrome de Eva, enfim, sempre a culpada é a mulher. E tem até, a gente estava conversando fora do ar aqui, uma influenciadora que falou sobre o homem é o cabeça, você só serve. Essa coisa machista, assim, isso não é a fórmula para um casamento feliz, mesmo porque ela citou isso deu esse modelo e se divorciou em 3 meses, inclusive com episódio de agressão. Então não dá nem para fazer muita piada com isso. Sim. Como que é essa coisa da mulher submissa e que o homem é o sacerdote da casa? Enfim, você conhece bem toda... Sim. Como que é isso? Que eles vendem como... na prática não funciona assim. E na prática isso não funciona. Eu falo que na teoria, olha, é maravilhoso. Na prática, e é interessante isso, Pava, porque hoje a gente percebe que construir uma família ou um relacionamento sob essa ótica dá margem para muitos abusos. E ainda mais em um contexto de divórcio. Primeiro é bom salientar que a Bíblia fala para a gente se sujeitar uns aos outros. Se sujeitar é tão somente tratar o outro como um sujeito, um ser.
Simples assim. Bom. E não como um objeto. Muito bom. Trate o outro como um sujeito, como um ser, a imagem e semelhança de Cristo. Entendendo isso, você conecta com o que Paulo fala, considere o outro superior a você mesmo. Imagine isso numa relação, vou trazer essa lógica para uma relação conjugal. Eu considerar minha esposa como sendo superior a mim e ela, por sua vez, considerar a mim como sendo superior. Nesse momento, eu costumo até usar como uma analogia, e eu vou aterrizar, pessoal, vou viajar um pouquinho, mas eu vou aterrizar. É tipo a lei da gravidade. Corpos maiores atraem corpos menores. Está lá o Sol, está o sistema solar. A Terra é menor, o Sol é maior. Logo, existe ali uma força gravitacional. Corpos maiores atraem corpos menores. Quando eu adoto essa prática de considerar o outro como sendo superior a mim mesmo, eu estou trazendo a lógica gravitacional do amor, onde eu vivo em órbita, no sentido de ao redor do outro. As ilustrações dele são máximas, estou amando. E a reciprocidade acontece. Então imagina, eu olho para ler a minha esposa e falo, ela é superior a mim. Logo, há uma força gravitacional que me puxa para ela para o servi-la em amor. Ela olha para mim e fala, o Bruno é superior a mim. O mesmo acontece. Não há choque. Há órbitas. E nisso, nesse movimento de translação, acontecem as estações da vida, por exemplo. Não há mesmice. É essa a lógica do amor. Só que as pessoas não. Eu sou o Sol. E esse, na verdade, o Sol vira um eclipse, né? E depois vira até um buraco negro que consome tudo que está à sua volta. Porque perderam essa essência do Evangelho, que é convém que ele cresça e eu diminua. Essa essência do Evangelho é para estar presente em nossas relações. Não é só o Cristo que cresce e eu diminua, como João Batista falou, mas é olhar para minha esposa, não, convém que ela cresça e eu diminua. E ela olhar para mim e dizer, convém que ele cresça e eu diminua. E aí, como é que funciona? É interdependência. Percebe como muda? É poético, é lindo, mas é prático também. Dá para viver isso na praticidade. E olha, hoje a igreja, infelizmente, ela virou uma fábrica de divórcio, porque ela acelera casamentos, isso é um outro termo que a gente pode falar. Muito problema, né? Muita coisa de acelerar casamentos. Ele é teu varão, tua varoa, aí conecta, vai dar um match, não quer nem saber, e casou, e depois vai ver o que vai dar. E porque também ela acelera divórcio, no sentido de ter esse olhar de passar a mão, colocar pano crente dentro de uma cultura machista que está presente, mas ninguém fala sobre. Deixa eu falar, uma vez eu fiz um divórcio e eu nunca vou esquecer o que minha juíza disse naquele divórcio, que ela disse, divórcio porque ele é advogado, né? Porque o divórcio eu continuo casado, nem como pastor. E a juíza disse o seguinte, que porque o marido não queria aceitar de jeito nenhum o divórcio, mas hoje não precisa mais disso. E até pouco tempo atrás precisava de ter o aceito do marido, hoje mais não. E ela chegou e falou assim, você precisa entender que há fins que são necessários, mas há fins que são inevitáveis. E aí você está diante do inevitável. Para ela é necessário e para você é inevitável. Tem que aceitar. Aceite e segue a sua vida. Aceite. Diante da sua pastoral, e primeiro te parabenizar, agradecer a Deus pela tua vida, porque é preciso mesmo cuidar dessas pessoas. A gente lida com divorciada, mesmo com todo o avanço, a gente lida com divorciado de um jeito com falta carinho. Sinto que falta carinho. Porque é preciso dar um carinho para ambas as partes do divórcio, né, desde que permitido. Exato. Qual que é a sua palavra para pastores que cuidam de pessoas, ou que tem na sua comunidade, nas suas igrejas, pessoas divorciadas? Qual que é a sua recomendação, assim, primeira para o pastor? Ótimo, Will. Primeira recomendação, entenda e encare o divórcio como sendo um luto que aquela pessoa está passando. Porque toda perda, ela gera uma sensação de luto. Toda perda. Claro que tem perdas que são menores, que você toma um banho de água fria, dá um banho de cachoeira, passou. Agora, perdas que envolvem futuros, o divórcio é um luto. E se não encarar isso como tal, não vai respeitar os processos. Porque você falou da sua frase, a questão do aceitar. A aceitação é uma fase que faz um contraponto no processo de luto, que a pessoa faz a negação. Ninguém quer aceitar que acabou o divórcio, que acabou o casamento. Ninguém vai aceitar. Então a pessoa fica ali negando. Você falou dos sinais, né? Os sinais até veio, já virou, mas não aceito.
Então, eu diria a primeira palavra, Will, sem dúvida nenhuma, é encarar o divórcio como uma realidade, e não é porque não é o ideal que não é real, e como tal, é um luto. E aí, como luto, você tem que aprender a ter afeto, ter empatia, ter respeito e tirar toda a sua sandália dos pés e entender, esse momento aqui, não só a pessoa, mas esse evento da vida dela é sagrado. Eu tenho que respeitar. Só que as pessoas não têm essa noção de luto. Nem quem passa pelo divórcio, nem quem está cuidando do divorciado. Então a pessoa encara aquilo como sendo, terminei. Mas são muitas coisas que acontecem. A vida ganha uma nova configuração, é uma reconfiguração. É um luto e, como tal, precisa ser passado. Eu gosto da analogia, Pava e Will e pessoal, do nosso poeta, teólogo Rubem Alves, que ele tem aquele livro maravilhoso que fala que a ostra feliz não faz pérola. E eu falo muito isso em minha pastoral, quando uma pessoa passou pelo divórcio, está sangrando, precisa recomeçar. Eu falo, é a hora de ser ostra. O ostracismo vem daí. Porque a ostra, né, resumindo aqui um resumo da ópera, quando ela vai se alimentar, um grãozinho de areia, alguma coisa entra ali nela, produz dor, afere. Ela se fecha e gera um processo de perolização, onde ela fica fechada e ninguém abre, não tem como abrir. Ninguém dá conta de abrir aquilo antes da hora. E ela começa a tratar aquela ferida, aquele grãozinho de areia, aquela dor. E esse processo que ela gera, ela envolve aquele grão, aquela pedrinha, e aquilo vira uma pérola. Quando ela se abre, aquela dor foi ressignificada. A pérola é a cicatriz da ostra. E a gente precisa, numa pastoral, entender o tempo. Há tempo para todas as coisas. Então, às vezes a pessoa que se divorciou é normal, ela quer uma solitude. Aí tu imagina na igreja, essa pessoa que se divorciou, ela é líder do louvor. Nossa. Como é que fica? Ou é o pastor, ou é a líder da célula. A pessoa coloca a performance eclesiástica à frente do seu processo de recomeço. Aí nessa hora tem que ter humildade. Você recomenda afastamento? Seria ideal se afastar das atividades para tratar, cuidar? Cada caso é um caso. E aqui o afastamento é bom não no sentido de punição. Claro, no sentido de perolização. Olha como é que fica mais poético. Meu irmão, minha irmã, é hora de você ser ostra. E aí tratar com cuidado. Mas hoje em dia, meu amigo, a pessoa já joga no ventilador, já expõe lá na frente, e a pessoa sai como uma leprosa. Percebe como a tratativa em amor, em cuidado, muda o jogo? Muda tudo. Então eu diria, sem dúvida nenhuma, para um pastor tratar uma pessoa cristã divorciada na sua igreja, entenda que aquilo é um luto. E como tal, precisa ser acompanhado. Tenha compaixão. Talvez você não passou por isso ainda, mas se coloque no lugar dela para buscar entender. E aí, eu sem dúvida nenhuma, eu recomendo até para a pessoa, imagina alguém sangrando espiritualmente, emocionalmente, se afaste. Até para você gerar sua pérola. Sim. E cada um tem seu tempo. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Brunão, deixa eu te falar uma coisa. Muita gente fala que o lance do divórcio é falta de tentar. Tá divorciado porque é fácil, como se fosse fácil, não é? Porque é muito fácil, você vai lá, divide os bens que tem que dividir, se tiver filho, resolve com quem que vai ficar, vai no cartório, assina e vida que segue. E não é. Não é? Não é. Quando você acha que a pessoa tem que parar e falar, eu preciso repensar meu casamento, porque não necessariamente chega no ambiente da violência, que às vezes, chegando na violência, ele tem que tomar a decisão. Mas existem processos que antecedem a violência. Quando você acha que a pessoa tem que parar, pensar, para repensar o casamento, qual que é o start, qual que é o sinal? Isso é muito importante, Will. E aí, voltando a dizer, né, do tirar as sandálias e ter que cada solo sagrado é um solo. Aqui não há nenhuma recomendação de é isso, tem que fazer, acabou. Não, mas perceba no sentido de
a sua identidade, quem você é, está sendo castrado ou já foi de tal maneira destruída, é uma relação que não tem mais respeito no sentido de afeto, no sentido de você percebe que, poxa vida, socialmente é uma coisa, mas dentro de casa é outra. Eu lembro uma vez, tem uma história, eu conto sempre, de um pastor que estava lá, ia fazer o culto de Santa Ceia, aí a esposa dele não tinha chegado ainda na igreja com os filhos. E o culto ia começar, ele estava nervoso, porque sempre começava o culto com a esposa lá. Deu hora do culto, falou, não tem jeito, eu vou começar sem ela, mas quando chegar em casa ela vai acontecer aquela DR. Começou o culto, o louvor, no meio do louvor ela entra na igreja com os filhos e com um caminhão de mudança. Todo mundo fica assustado, para tudo, e o pastor, o que é isso que está acontecendo? Ela fala, então, é porque eu resolvi me mudar para a igreja, porque aqui na igreja você é bom pra caramba, em casa você é o capeta. De repente aqui agora as coisas possam ficar melhor. É uma história ilustrativa, mas que revela bem, Will, essa questão da vida dupla. Então, e lógico, é você sentir como o teu sapato está sendo apertado. Eu diria, sem dúvida nenhuma, essa questão da identidade, essa questão da hipocrisia e aquela coisa de reconhecer. Porque, às vezes, muitas pessoas negam não só recomeçar após o divórcio, mas negam também o se divorciar porque não querem dar o braço a torcer. Reconhecer, caramba, foi uma escolha errada. E errada no sentido de a gente casou, tínhamos uma versão de ser, às vezes muito novo, 16, 17, 18 anos. Hoje a pessoa está com 30, 35 e cada um se tornou algo completamente diferente, não tem nada a ver, virou um jogo desigual mesmo tendo a mesma fé. E aí você fica com aquilo, empurrando com a barriga. Tem aparência, mas não tem essência. É um sinal para buscar uma atitude, para viver uma vida abundante que Deus tem para você. Até porque, pessoal, vida é abundante não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Não é só ter muitos dias de vida. Deus quer que você tenha muita vida nos seus dias. Boa. Só fazer uma menção aqui rapidinho da Cris, que é membrana apoiadora do canal. Obrigado, Cris. Obrigado a todos os membros apoiadores do canal. A Cris falou que começou a te seguir e admirava o seu trabalho, porque esse é um tema que no mundo gospel não é bem tratado. Aliás, vira motivo de chacota, né? Infelizmente. A gente falando dos pastores, de como tratar, mas às vezes os pastores, me ocorreu aqui, dão péssimos exemplos no púlpito. E eu me lembro de alguns pastores que acham e eu já pequei bastante, uma confissão pública, cada vez que eu ouvi piadinhas do gênero, eu, assim, pequei fortemente, porque é aquela coisa assim, mulher, você tem que estar bonitinha em casa aí, que nós maridos, quando chegamos, tem que estar lá, comidinha, não sei o quê, e não com camiseta de vereador, tem que ser porque se vocês não estiverem assim, isso pastor falando, achando que isso é engraçado, achando que esse machismo, essa misoginia, essa coisa de tratar a mulher como um objeto, como se isso fosse... e o pior de tudo, né? Isso, de alguma forma, é uma pré-justificativa para não ter em casa, vou para fora, e como se isso fosse... Isso um pastor falando, e isso, eu estou, infelizmente, falando de pastores famosos, pastores com milhões de seguidores, e que acham que isso é uma piada, alguma coisa. Como que uma mulher dessas, a mulher de um cara desse, não, assim, sobrevive a uma relação em que publicamente ela é exposta como um objeto? E o pior, ainda gera uma culpa. Quando o divórcio acontece, tá vendo? A mulher sábia edifica a tua casa. Você não foi sábia o suficiente. A bomba estoura pro lado da mulher. E era assim também nos tempos de Jesus. Sempre foi assim, infelizmente. E eu conheço um caso, eu não vou citar nomes, mas é muito triste, em que uma igreja, lá o levita, o líder de louvor, o príncipe da igreja lá, enfim, casado, adulterava, cara narcisista, mas esculachava com a mulher. Houve a separação.
Quando houve a separação, a esposa, a ex no caso, foi falar com o pastor: pastor, quero falar com o senhor que eu me separei. Aí ele: jura? Que bom, porque todo mundo aqui sabia que ele te traía. Aí ela: como assim? Todo mundo sabia que ele me traía. Não, é que você sabe, né? A família dele é a que dá o maior dízimo, então a gente não podia tratar isso. Eu orava para que você descobrisse. Ah, sabe o que ela fez? Levantou e saiu da igreja, nunca mais voltou. Olha o cúmplice. Olha o sistema. E a bomba estoura para o lado da mulher. Infelizmente. Onde, ao invés de tratar a ferida do divórcio, que já é muita coisa para tratar, ela tem que ainda se tratar de toda essa culpa que ela carrega, que ela não tem culpa de nada. Ei, mulher, você aí, eu tô falando pra mulher mesmo, porque infelizmente é o que acontece. Você não tem culpa de nada. Deus tem um recomeço para você. Infelizmente, toda a estrutura, ela tá arquitetada para prevalecer o homem. E quando a bomba estoura, o homem sai por cima e a mulher por baixo. Como não parece que não dá para piorar mais, mas dá para piorar porque ainda coloca uma coisa sobre o físico. O cara está lá, perdeu o cabelo, ganhou barriga, ficou com uma série de problemas que eu não vou nem citar aqui, os outros problemas que vêm, e a mulher tem que estar magra, bem vestida, todos os dias esperando, não é nem um príncipe, né? Que o príncipe já virou sapo há muito tempo, mas assim, e cara, incrível que a gente parece que avança na teologia de alguma forma, assim a gente começa a incluir, começa a reposicionar algumas coisas, mas tem um pessoal novo que é mais conservador do que, sei lá, meu avô era, por exemplo. Exatamente, é bonito por fora, mas por dentro continua aquele cheiro ainda que você percebe. E é interessante, e é legal aqui a gente falar como identificar esse tipo de teologia ou de cuidado que na verdade não é cuidado, está travestido de controle. É você perceber esse tipo de imposição. Reino de Deus não é imposição. Não existe isso no reino de Deus. E aí a gente tem que começar a... Eu falo para você que está de repente em um cenário, eu recebo muito, Pavel, Will, pessoas que se divorciaram e elas falam: caramba, eu não tenho mais lugar para mim na mesa do reino. Porque chega na igreja, fica aquele estigma: ih, é o ex do fulano. E as pessoas sempre olham para essa pessoa na esperança: vocês vão voltar. A pessoa: não quero voltar. Eu já quero viver um recomeço. Eu estou feliz agora, eu tenho um horizonte. Mas não, tudo ali em torno gira em torno disso. A minha recomendação é que, infelizmente, é procurar um novo lugar. O recomeço passa por isso também. Aliás, uma das maiores dores, né, e preocupações do cristão divorciado é: e aí, posso casar de novo? Vou casar? Antes de casar de novo, tenta restaurar e busque restaurar a sua vida com Deus, sua vida com você, sua vida social e com seu futuro. Dentro disso, as coisas vão acontecer naturalmente. E quando eu falo restaurar sua vida com Deus, não estou dizendo que por causa do divórcio você ficou agora uma pessoa leprosa diante de Deus. Não. É porque às vezes você pensa que você é uma pessoa leprosa diante de Deus porque se divorciou. Não é isso. Porque falam isso de você. É você se conhecer em Deus. Eu falo sempre, Will, que o conhecimento do alto gera autoconhecimento. Isso aí. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Então, é um momento, lembra da ostra, solitude, fecha a porta do quarto, vive o seu momento secreto com Deus. É essa hora em que você precisa se reconectar. E as demais coisas, de verdade, sem querer ser clichê, serão acrescentadas. Só que as pessoas, e agora eu tô falando para quem tá divorciado, tá? Não fica afoito em logo querer casar de novo. Se reconecte com você, em Deus, com o meio e com o seu futuro. E pastores, pastoras, líderes, não tampa o sol com a peneira. Não bota isso para debaixo do tapete, porque o divórcio é uma realidade. Tenha medidas preventivas para que isso não aconteça, mas em acontecendo, há ferramentas, há formas de tratar e há um recomeço sem o peso da religiosidade, sem dúvida nenhuma. Um exemplo que eu acho que é bem difícil de acontecer, mas vai que aconteça, até parece. Não sei se você já lidou com esse tipo de caso. Casal novinho, o menino, os dois, por toda a pressão, líderes de juventude, vocês são responsáveis por zilhões de divórcios, tá?
com esse, vamos dizer, esse ímpeto. É melhor casado que viver abraçado e abrasado. A corte. A corte. Enfim, vocês vão ser muito cobrados disso. Casam e daí, sei lá, 10 anos depois, um dos dois descobre que tem atração pelo mesmo sexo. E aí isso já esfriou a vida conjugal e daí isso cria naquele que, vamos dizer, não se despertou para outra coisa, cria ainda uma coisa de eu não fui atraente o suficiente, eu não fui bom de cama para ser assim. Enfim, e isso algumas pessoas carregam depois para a vida esse peso. Como lidar com isso? Porque no mundo ideal que você citou, todo mundo com 18 anos casa e, cara, você citou aqui com 30, mas eu conheço muitas pessoas que com 50 viraram adolescentes porque foram sair com todas as mulheres que não puderam sair quando tinha 18 anos e era líder do louvor, por exemplo. Então, a gente tem alguns adolescentes retardados, não sei se com trocadilho ou não, mas assim, levando uma vida devassa, porque como que é isso? Assim, complicado, né? Complicado e acontece. Eu recebo inúmeros casos pastorais de mulheres que passaram pelo divórcio e que descobriram ao longo do casamento que o seu parceiro era homossexual. E que a história que se conta é que a igreja, no afã de curar, bem entre aspas, né, a tal cura gay, forçou o casamento. Olha que maldade com os dois. Violência, né? Que violência. Eu vou te falar que não é um, não é 12, são vários casos dessa forma. A gente ri, mas assim, é triste demais. E aí acontece isso, porque a mulher, por sua vez, ela tá com a sua identidade completamente destruída, ela pensa que a culpa é dela. Mais uma vez. E para ela recomeçar, não, eu não sou atraente, eu não sou bonita, eu não sou mulher, porque o fulano não me tocava. Mas o problema não era nem com o fulano, era com o sistema que forçou a se juntarem. Porque o fulano, ele tem outros tipos de afetos e precisava de outro caminho. Então vocês percebem como a situação é constrangedora e é cruel. E aí a gente tem que entender o seguinte. Eu gosto quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, sede sóbrio em tudo, né? A sobriedade é o equilíbrio. Quando, por exemplo, uma pessoa cristã se divorcia, é muito comum acontecer isso que você falou. A pessoa está lá com 40, 50 anos. Agora eu vou pintar e bordar, quero conhecer todos os manjares, as delícias do reino. Porque a pessoa vai para um extremo. E outros, aqui está um extremo, tá? Vou usar o termo da libertinagem. E outros vão para o outro extremo, que é fechou, bota um cadeado, se tranca, depressão e acabou. Nenhum desses eventos ou desses extremos deve ser o correto. Nem você querer se lambuzar por aí afora e nem você se trancar. É você buscar um caminho do recomeço. Encarar o que tem que ser encarado. Por isso tem que ter muita humildade. Eu falo que recomeçar, nascer de novo. Todo nascimento tem dor. Nascer de novo não só tem dor, como tem que ter humildade. Imagina uma árvore que, por mais que ela fosse alta, ela agora precisa criar raiz de novo. É duro, não é fácil não, gente. Não é fácil. Mas cadê a pastoral para isso? Não tem. Porque é um mundo que para a igreja não existe. Bruno, eu nunca imaginei que fosse possível ver poesia em tantas coisas ruins, então estou assim absolutamente encantado com suas ilustrações. Deixa os seus contatos, como que as pessoas podem te procurar, podem te seguir nas redes, porque certamente um montão de gente vai escrever depois de assistir aqui esse nosso papo tão gostoso. Com certeza. Aliás, muito obrigado, Pava, Will, que alegria. Pessoal, você pode me seguir no Instagram, é bem fácil, é bruno.jardim. É para ficar mais fácil ainda, se você botar @bruno.jardim.com.br, que eu tenho lá meu... Você vai me achar, meu domínio. bruno.jardim.com.br. Instagram, YouTube, Facebook, Spotify também. Se você for no Spotify, tem o Por Trás da Poesia. Eu gosto de pegar algumas frases que eu tenho no Instagram. Você vai ver que o meu Instagram tem muitas frases, mas nem todo mundo sabe. Cada frase dessas são síntese de mensagens.
Então há pregações por trás de cada frase. Então, Por Trás da Poesia é meu podcast onde eu trago uma pastoral para o dia a dia, de forma profética e poética, trazendo frases que sirva de texto áureo para trazer uma mensagem de recomeço, de esperança para a tua vida. Então, Spotify, Por Trás da Poesia, Instagram, @bruno.jardim.com.br. Vai ser um prazer a gente caminhar junto. Deixa eu aproveitar para fazer uma sugestão. Convide o Bruno para ir à sua igreja para falar sobre esse tema. Estamos juntos. Encontros de casais, encontro de jovens solteiros, encontro de jovens desesperados. Dependendo da situação, promove o encontro de pessoas divorciadas. Exatamente. Olha, as possibilidades são imensas. Esse papo foi assim só um teaser. Foi uma degustação das coisas, da leveza com que ele trata, assim, coisas tão sérias e de uma maneira, assim, um trabalho super lindo. Então, quero recomendar, assim, com insistência, porque, gente, sério, é só olhar, assim, quando tem lá Encontro da Família, Encontro de Casais, quando você olha os temas, lembrando que um dos livros mais vendidos sobre esse assunto, sobre a ótica cristã, parece ter sido escrito na década de 1930 1940, que aqui a gente já dá o nome, o sobrenome, mais alguma coisa, que são as séries blindadas aí, escrito pelo genro e pela filha do Edir Macedo, que são coisas... o que eu falei aqui, que os pastores dizem no púlpito, são fichinha perto do que eles escrevem ali para recomendar para as pessoas. Então, vamos virar um pouquinho a chave, porque nós precisamos ser parte da solução e não ser agente de destruição e de peso para essas pessoas. Isso aí. Boa. É isso. Estamos Muito juntos. Conta comigo. Cadu tá te mandando um abraço. Grande Cadu. Não tá aqui hoje, a gente esperava vê-lo hoje, mas tem compromisso, não tá aqui. Um abraço, Cadu. Obrigado por todo o apoio. Tiagão, Mona, Palmeira também tá por aqui. Um abraço, obrigado. Gente, vocês são demais. Tamo junto, daqui a pouco tem mais, né, Paulo? É isso, daqui a pouquinho a gente volta. Bruno, muito obrigado. Tamo junto, valeu, e Deus te abençoe e prospere. Amém. E assim, muito esse trabalho para a gente ser... só vai haver futuro com trabalhos como o seu. Isso aí. Obrigado, viu? Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!